Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. E nisso, houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Os discípulos, então, chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhes ele: por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando cresce o medo? O medo cresce quando a gente é fraco na fé. Não é que a gente não tenha medo, tá? Tem medos que a gente precisa ter. Eu, por exemplo, tenho medo de altura. Né? Eu tenho quase 1,90, tenho 1,89. Hoje tirei a dúvida, né? Fui no médico, me medi direitinho lá. Tô com o cabelo bem baixinho, cortadinho. Quem me conhece, gosta de usar assim. 1,89, quase 1,90 de altura. E tenho medo de altura. Não gosto de subir em terraço, ficar perto de lugares onde não tem um corrimão, uma coisa para segurar, porque tenho dificuldade com o meu equilíbrio. Então é importante que eu tenha esse medo, porque isso preserva a minha vida. Nós temos que ter medo de pecar também. O problema é que o pecado aparece sempre muito gostoso. E aí a gente é enganado pela aparência e pela promessa de felicidade que o pecado tem, só que é uma mentira. A gente tem que ter medo de várias coisas. Mas nós temos que ter medo de coisas que são saudáveis para nós. É um medo positivo e não negativo. Viver com medo de tudo não é bom, né? Eu preciso atravessar a rua. Eu tenho boa saúde, eu preciso perder o medo de atravessar a rua. Eu tenho medo de ser assaltado. Então, eu preciso perder o medo de ser assaltado. Como? Começando a caminhar com lugares mais seguros, caminhar e andar nesses lugares acompanhado e fazendo passo a passo até chegar o dia em que eu vou andar sozinho na rua, né? Tomando as precauções necessárias para não ficar vivendo com medo. O medo me paralisar, me apavorar. Tem gente que, por muitos motivos, e aqui eu não sou psicólogo para dar diagnóstico de ninguém, tem tanto medo, trava tanto de medo que não sai da cama, não sai do quarto, não sai de casa. E mesmo em casa tem crises fortíssimas, desesperadoras, por causa do medo. O medo é algo que não é só está na nossa cabeça, é psicológico, como muita gente banaliza. Existem medos reais.
Existem medos reais. E, gente, nesse trecho aqui, os apóstolos estão diante de um medo real. Muito real. Olha, o que estava acontecendo, né? Jesus fez muitas curas, né? Então, no capítulo 8, curou o leproso, curou o servo do centurião, curou a sogra de Pedro, estava terminando já o dia. Ao entardecer, ele curou um monte de gente que levaram para lá. Depois teve uma conversa com uma pessoa do povo que queria segui-lo, né? E ele falou que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça, né? Ele não tinha onde reclinar a cabeça. E depois daquilo, ele entrou no barco, já estava de noite, para atravessar o mar. O que acontece é que Jesus vai reclinar a cabeça. Jesus vai dormir. Está cansado. Passou o dia inteiro atendendo o povo. E os apóstolos estão lá, alguns dormindo, outros acordados. Só que vem uma tempestade. O mar, desde a antiguidade, por vários povos, mas não só por outros, mas também pelo povo judeu, povo de Deus, é o sinônimo do mal. As coisas ocultas, porque você não sabe o que tem lá embaixo, né? Não existiam grandes mergulhadores, não tinha submarino, nada. O que tem lá? Tem um monstro, tem baleia, a gente tinha todos os animais que temos hoje e muitos outros que não eram extintos, estavam no mar. E você via a pessoa simplesmente ser puxada, havia notícias de pessoas que desapareceram. O mar, quando tinha tempestade, ficava muito mais revolto. Os barcos não eram grandes coisas. Gente, o mar era um lugar perigoso. Ainda é, mas era um lugar muito perigoso. E trazia consigo uma mística de sinônimo de maldade, do mal, as forças ocultas do mal. Bom, tudo isso estava acontecendo ali. Estava de noite, tinha tempestade, e a tempestade varria o barco. Varria, você já varreu alguma coisa, né? Varria. Ou seja, o barco que era quase que lançado, eles estavam desesperados. Só que Jesus estava dormindo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Essas coisas do mundo, as forças do mal, que para eles era o mal atacando o barco. Isso não abala Jesus. Isso não tira o sono de Jesus. Jesus continuou dormindo, gente. Para pensar nisso. Isso não tira o sono de Jesus. E Jesus nos dá a entender aqui que, se nós tivermos fé nele, essas coisas todas também não vão tirar o nosso sono. Olha o que acontece. Versículo 24. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Os discípulos, então, chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. O que é estranho aqui quando a gente lê, né? Claro, nós não estávamos na situação. Às vezes a gente está nessa situação de outras maneiras aqui nesse mundo, né? E a gente quer olhar para os discípulos e falar: nossa, eles podiam ter percebido isso. Mas por que a gente também não percebe? Porque também a gente tem fé fraca. E o que eu estou falando de perceber? Se Jesus estava dormindo e eu vou acordar Jesus para ele nos salvar, é porque eu acredito que ele pode fazer isso. Eu acredito que ele tem autoridade, porque eu já vi um monte de cura, né? Acabei de ver Jesus expulsando demônios, fazendo curas, milagres. Então, Senhor, salva-nos. Como é que eles esperavam que Jesus fosse salvá-los? Eu não sei, talvez não fosse do jeito que Jesus fez. Talvez eles esperassem que ali transformasse um barco num barco mais seguro, né? Que logo eles encontrassem terra firme para sair daquela agitação daquele mar. Mas salva-nos. Eles estavam desesperados. Jesus, nos salve. Jesus acorda, gente. E faz o quê? Acalma o mar? Não. Jesus repreende eles. Jesus repreende.
Por que tendes medo, homens fracos na fé? Jesus está dizendo para nós que o medo está ligado à fraqueza da nossa fé. Princípio eterno. Fé fraca, medo. Medo, fé fraca. E pior, ele mesmo estava lá. E se ele estava lá dormindo, então é porque não ia ter problema. Se Jesus não foi abalado, não perdeu o sono por causa daquelas forças ocultas, aquelas forças do mal, por causa do mar, então, por que os discípulos tinham medo? Porque eles não tinham fé. Fé suficiente em Deus. A gente é assim, né? Ou passa por muitos momentos desses. Por causa da nossa fé fraca ou insuficiente em Deus, a gente apavora por causa do vento e do mar agitados. Enquanto isso, a gente não vê Deus fazendo nada, e se Deus não está fazendo nada, é porque aquilo não vai dar em nada. É porque aquilo não vai abalar o sono de Deus, é tranquilo. Eu que tenho falta de fé. Tanto que Jesus não acalmou o mar antes de dar uma bronca neles. Vocês não têm fé porque vocês estão com medo. Aí depois que Jesus falou isso, ele se pôs de pé. E aqui ele mostrou a força dele. Conjurou severamente os ventos e o mar. Imagina, no outro evangelho diz, cala-te. Então essa severidade não foi, gente, severidade. Severamente. Não foi assim, calma, mar. Isso aqui não. Não, é água entrando no barco, é os barcos sacudindo para lá e para cá, aquele desespero, e Jesus deve ter dado um grito, cala-te! Né? Impondo ao mar silêncio, impondo ao vento que parasse. Gente, aquilo representava o grande mal, as forças do mal. Quem pode parar um vento, um mar? É desesperador. Ele grita. Né? Eu estou dizendo que Jesus está gritando, viu, gente? Falou severamente. Eu imagino a cena assim. Cala-te! Aquieta-te! Né? E aí para tudo, gente. Houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam, quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Tá claro aqui que eles não sabiam quem Jesus era de verdade ainda. Seguiam Jesus. Jesus é ali o Messias, mas que tipo de Messias? Até que ponto esse Messias é poderoso, forte? Que revelações ainda mais ele tem para nos dar? Eles não sabiam. Por quê? Porque quando viram aquilo, falaram, não, ele acalmou o vento e o mar. Não só pela força da natureza em si, mas pela representação que o vento e o mar têm no sentido espiritual. Quem é esse? Talvez a gente não tenha fé suficiente em Jesus e se apavore diante das tribulações, porque a gente ainda não sabe direito quem Jesus é. Quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Quando cresce o medo? Cresce o medo quando a nossa fé diminui. Nossa fé em Deus precisa crescer, o nosso medo irá diminuir. Vamos anotar no nosso diário. Tem um princípio eterno aqui, versículo 26. Versículo 26. Disse, por que tendes medo, homens fracos na fé? É só esse trecho que é o princípio eterno. Tem o resto do versículo 26, mas se você quiser anotar tudo, mas sabendo que esse é o ponto. A relação entre o medo e a fraqueza da fé. Anota também qual a mensagem de Deus para você hoje e como colocá-la em prática na sua vida. Convido você, que é novo aqui no canal, a acionar o sino da notificação, deixar o seu like. Seu like evangeliza, viu? Esse vídeo vai para outros. E deixa um comentário também. O que Deus fez na sua vida? Muito importante.
Todos os vídeos aqui estão abertos ao seu comentário, tá bom? Né? Comente mesmo, né, respeitosamente, né, e testemunhe a graça de Deus, né, na sua vida. Isso é muito importante porque a outra pessoa que vai ler esse trecho depois, que vai fazer esse estudo em outro momento, ela vai se enriquecer com o seu testemunho também. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.